Fala galera, Todd Games BR na área, tudo bem com vocês rapaziada? Tá começando mais um Todd News. Só passando pra avisar que esse vídeo aqui é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol, notícias, placares, transferências e tudo mais. Lembrando que tá disponível pra Android, iOS e também Windows Phone, download no primeiro link da descrição. Já vai esmagando, esmurrando, detonando seu botão do like. Se você não for inscrito, se inscreva e também ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E compartilhe porque ajuda pra caramba aqui na divulgação do canal, tranquilo? E se não me segue nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. Então bora pra esse Todd News porque ele tá, ó, bom demais. Primeiro, eu vou mostrar os gols ontem da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo recebeu o Atlético Paranaense e Everton sofreu esse pênalti. E foi o único gol do jogo, o Nenê bateu e fez São Paulo 1, Atlético Paranaense 0. O Vasco recebeu a equipe do Sport e venceu por 3-2. Iago Pikachu fez o primeiro gol da equipe vascaína. Depois o zagueiro Paulão fez gol contra para a equipe do Sport. E aí foi a vez de Iago Pikachu brilhar de novo e fazer o seu segundo gol na partida, só que agora de pênalti. E o gol mais bonito da noite de bicicleta de Michel Bastos empatando para a equipe do Sport. E no segundo tempo, Ramon fez o terceiro gol do Vasco. Vasco 3, Sport 2. A Chapecoense recebeu a equipe do Cruzeiro em casa e venceu por 2-0. O primeiro gol foi marcado por Bruno aos 80 minutos de jogo, rapaziada. Foram uns 2 gols aí no finalzinho. E esse petardo do Eli Carlos aos 95 minutos, um golaço de fora da área. Chapecoense 2, Cruzeiro 0. E eu vou mostrar os gols dos amistosos que aconteceram ontem. A França enfrentou a equipe dos Estados Unidos. O primeiro gol foi marcado graças a uma bobeada do zagueiro Samuel Umtiti e Julian Green aproveitou fazendo 1-0 para a equipe americana. E depois, Mbappé empatou para a seleção francesa. França 1, Estados Unidos 1. E a Espanha enfrentou a seleção da Tunísia. O atacante Diego Costa fez uma bela jogada, deixou o zagueiro no chão, tirou de goleiro, mas acabou ficando aí sem espaço, passou para Iago Aspas, que fez o gol da Espanha. Espanha 1, Tunísia 0. E o Brasil também jogou hoje às 11 horas da manhã, horário de Brasília, o último amistoso antes da Copa do Mundo contra a seleção da Áustria. E a seleção brasileira enfrentou a seleção austríaca. E logo no primeiro tempo, aproveitando o chute de Marcelo, que acabou sobrando para Gabriel Jesus, o atacante brasileiro, camisa 9, bateu muito bem, tirando do goleiro, fazendo o Brasil 1-0. Aí no segundo tempo, o Neymar resolveu aparecer de vez, fez um belo lance, driblou o zagueiro e mandou a bola por debaixo das pernas do goleiro austríaco. Brasil 2, Áustria 0. E depois, para fechar com chave de ouro, Felipe Coutinho fez uma tabela e fez um gol bem parecido com o de Gabriel Jesus, batendo ali com a parte de dentro do pé, tirando do goleiro e fazendo o terceiro gol da seleção brasileira. Lembrando que ele teve bola na trave de Coutinho e Brasil podia ter vencido aí por uns 4-5-0 tranquilos. E já que estamos falando de Copa do Mundo, bora falar do encontrão ontem que teve entre Giroud e Matt Miazga. O atacante Oliver Giroud do Chelsea sofreu um corte na testa após choque de cabeça com o zagueiro norte-americano Matt Miazga. O camisa 9 teve que tomar 6 pontos na cabeça. O atacante e o zagueiro tiveram que ser substituídos, pois estavam sangrando demais. Mas de acordo aí com a Federação Francesa, Oliver Giroud não sofre chances de ser cortado da Copa do Mundo. E o Messi deu uma entrevista e abriu aí a possibilidade dessa ser a última Copa que ele irá disputar. Perto de completar 31 anos, Messi pode estar prestes a disputar a sua última Copa do Mundo. Em entrevista publicada pelo jornal Sport, lá da Espanha, o meia não descarta a possibilidade dessa ser a sua última Copa do Mundo. Ele disse o seguinte, abre aspas, não sei se será o último Mundial, vai depender de como iremos, como terminaremos. O fato de passar por 3 finais sem vencer nos fez passar por momentos complicados com a imprensa argentina por causa das diferenças em ver o que significa chegar a uma final. Não é fácil e tem que se valorizar. É certo que o importante é ganhar, mas chegar na final não é fácil.
E Sampaoli, o técnico da Argentina, é acusado de assédio sexual. Às vésperas da Copa do Mundo, o programa de rádio Mitre, lá da Argentina, noticiou que houve uma má conduta por parte do diretor técnico da seleção argentina nas instalações da seleção, com uma cozinheira que trabalha lá. E esse cara aí, da parte técnica, seria o técnico Jorge Sampaoli. E a Federação Argentina está tentando por todos os meios fazer com que essa mulher não se reporte e denuncie o técnico Sampaoli. E a rádio argentina ainda descreve que esse fato é perigoso tanto para o meio ambiente que a seleção argentina está vivendo agora prestes à Copa do Mundo, quanto para a continuação do treinador no cargo de técnico da seleção argentina. E essa é a Copa do Mundo de várias lesões, né, rapaziada? Mais um cara aí cortado. Dessa vez é o lateral da Colômbia, Frank Fabra, que atua pela equipe do Boca Juniors. Ele teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e por isso já foi cortado da lista colombiana para o Mundial da Rússia. Mas a Colômbia foi muito rápida e já anunciou quem vai ficar no lugar de Frank Fabra. E esse cara é o lateral esquerdo Farid Dias, ex-Atlético Nacional e que atualmente joga pelo Olímpia do Paraguai. E já que estamos falando de lesão, sexta-feira no Todd News eu falei que o Lanzini estava cortado da Copa do Mundo para jogar pela Argentina. Ele também teve uma ruptura no ligamento e agora a Argentina anunciou quem será o seu substituto. Os hermanos divulgaram que Enzo Pérez, jogador do River Plate, foi o escolhido por Jorge Sampaoli para ocupar a posição do meio-campista do West Ham na Copa do Mundo. E o Chelsea ontem mandou 9 jogadores embora. Dentre esses 9 jogadores, os mais conhecidos aí são o goleiro português de 35 anos, Eduardo, e também o brasileiro de 24 anos, o Wallace, ex-Fluminense e ex-Grêmio. E o Atlético Mineiro está próximo de anunciar a contratação de Chara, jogador do Júnior Barranquilla. O Atlético Mineiro tem um novo reforço para o lugar de Otero, que foi jogar na Arábia Saudita. E trata-se de Imi Chara, um dos destaques do Júnior Barranquilla da Colômbia nessa atual Copa Libertadores. Na conta oficial do Twitter do Atlético Mineiro, o clube já anunciou que está acertando com o meio atacante colombiano de 27 anos de idade e que ele vai para Belo Horizonte nesta semana realizar os exames médicos e ser apresentado oficialmente como novo reforço do Galo. Mais um clube interessado na contratação do zagueiro Balbuena do Corinthians, mas dessa vez o clube tá disposto a pagar um pouquinho mais que a cláusula de rescisão do jogador. E esse clube é o Sporting, clube de Portugal. Segundo o jornal português O Jogo, o clube de Lisboa estaria disposto a pagar 7 milhões de euros, o que daria 30 milhões de reais. Lembrando que a cláusula rescisória do jogador é de 4 milhões de euros, que está sendo sondado aí por Lazio e também Celta de Vigo. O empresário do atleta já divulgou nessa semana que Balbuena realmente vai embora e que seu futuro agora é longe do Corinthians e iniciar a sua carreira europeia. Aonde você acha que o Balbuena se encaixaria melhor? No Sporting, na Lazio ou então no Celta de Vigo? Lembrando que o Sporting é o único clube disposto a pagar mais que a cláusula de rescisão do jogador. E agora um fato curioso, rapaziada. O jornal Record, lá de Portugal, divulgou aí esse interesse do Sporting em contratar o Balbuena, mas errou o jogador que colocou na capa. Eles colocaram o Guilherme Arana na capa, mano. Meu Deus do céu, eu adoro quando acontece essas coisas, mano. Os caras colocaram o Guilherme Arana na capa do Record aí, chamando ele de Balbuena. Os caras estão atrasados lá, hein? Não sabe nem que o Arana foi pro Sevilha. Tá feio o negócio. Mais um brasileiro indo para a Arábia Saudita, rapaziada. E mais um cara acertando com o time de Carille, o Al Wihda, que devia mudar esse nome aí pra Al Brasil, porque o que tem de jogador brasileiro chegando aí não é brincadeira não, hein? E dessa vez é o meio atacante Marcos Guilherme, que pertencia ao Atlético Paranaense e estava emprestado no São Paulo. O jogador de 22 anos assinou contrato por 3 anos com o clube saudita. E o Lyon entrou na briga para contratar o zagueiro Lucas Veríssimo do Santos. De acordo com o jornal L'Equipe, a equipe do Lyon tem interesse sim na contratação de Lucas Veríssimo, o jogador de 22 anos que tem se destacado bastante jogando pela equipe do Peixe. De acordo com a publicação, o Lyon está disposto a oferecer 9 milhões de euros, o que daria 40 milhões de reais, pelo jogador, que também está na mira do Olympique de Marseille e do Torino lá da Itália.
Inclusive, um dirigente do Lyon já teria viajado para o Brasil neste atual final de semana para fechar a negociação de Lucas Veríssimo. E agora, mais um caso aí dos caras errando o jogador, né, rapaziada? O jornal L'Equipe colocou no seu Twitter aí o interesse em Lucas Veríssimo e colocou outro jogador. O jornal francês L'Equipe colocou no seu Twitter aí a matéria sobre o interesse do Lyon na contratação de Lucas Veríssimo, mas colocou a foto do jogador Daniel Guedes. Os caras aí da Europa tão feio na fita, hein? Tão errando aí o Balbuena, erraram o Lucas Veríssimo. Tá feio o negócio. E o Arsenal, que entrou na briga com o Napoli e com o City pelo jogador Lucas Torreira do Sampdoria, está muito próximo de vencer essa disputa. O site italiano Calciomercato revelou que o clube londrino está muito próximo de fechar com o uruguaio, que custaria 25 milhões de euros para o clube dos Gunners, o que daria 111 milhões de reais. Esse valor é o correspondente à sua cláusula de rescisão. O jogador tem contrato com a equipe da Sampdoria até 2022. Lembrando que essa multa é válida somente até o final desse mês de junho. Então a equipe dos Gunners já está disposta a pagar e trazer o jogador como novo reforço nessa semana. E o meio-campista Nainggolan, que ficou fora aí da convocação da Bélgica para a Copa do Mundo da Rússia, está muito próximo de trocar a Roma pela Internazionale. De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, o volante já está negociando com a equipe da Internazionale. O diário afirma que Alessandro Beltrami, o empresário do jogador de 30 anos, já viajou até Milão para conversar com os dirigentes da Internazionale. Só que a Roma já disse que se a Internazionale quiser contratar Nainggolan, vai ter que abrir o cofre e dar um valor aí nervoso pelo jogador. O valor não foi divulgado, mas a Roma disse que o valor vai ser bem salgado. Só que a Inter tem um problema, porque a Inter tem que aí fazer uma manutenção de contrato de 4 jogadores para deixar mais difícil deles irem embora da equipe italiana. E esses 4 jogadores são Skriniar, Brozovic, Perisic e Icardi. E essas 4 renovações de contrato devem ajudar a limitar um pouco o poder de compra no mercado da equipe da Inter. Então, não sei se a Internazionale vai estar disposta aí a pagar esse valor que a Roma vai pedir para contratar o Nainggolan. Mas o empresário já está se reunindo aí com os diretores da Inter, quer dizer que o Nainggolan está disposto a ir. E quando o jogador quer ir, meu amigo, aí fica difícil manter, hein? E todo mundo sabe que a Juventus de Turim já negocia com Milinkovic-Savic da Lazio, mas por enquanto não tem nada certo, ainda mais que Henry Can tá muito próximo de ser anunciado aí como novo reforço da Juventus e ainda mais de graça. E agora a Juventus ganhou aí o Real Madrid na briga. De acordo com o jornal italiano Messaggero, os merengues estão dispostos a pagar ao clube italiano um valor que pode chegar até 170 milhões de euros, cerca de 757 milhões de reais, pelo jogador que vai disputar a Copa do Mundo pela seleção da Sérvia, adversário do Brasil na terceira rodada da fase de grupos. Inicialmente, a oferta da equipe merengue a Lazio seria de 150 milhões de euros, cerca de 668 milhões de reais. E o resto aí, os outros 20 milhões, seriam de bonificações. Lembrando que além do Real Madrid e Juventus de Turim, o Manchester United, o Manchester City e o Paris Saint-Germain estão interessados na contratação. Inclusive, o PSG também está disposto a oferecer 170 milhões para contratar Milinkovic-Savic. O contrato oferecido para Savic seria de 6 milhões de euros anuais e um contrato de 5 anos com a equipe merengue. Lembrando que nessa atual temporada ele foi um dos grandes destaques da equipe da Lazio, marcou 12 gols e deu 3 assistências em 35 jogos. Aonde você acha que o Milinkovic se encaixaria melhor? No Real Madrid, na Juventus, no United, no City ou no PSG? Será que no Real Madrid ele teria chances aí de titular no meio-campo merengue? Bom, rapaziada, esse foi mais um Tony News, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais, porque ajuda pra caramba aqui na divulgação no YouTube, beleza? Tamo junto, valeu, falou! Hey,